E aí, pessoal, tudo bem? Bom, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre ligações covalentes, vamos tentar usar várias ligações para unir vários átomos e assim formar moléculas um pouquinho mais complexas, ok? E o que eu quero nesse vídeo é mostrar como que a gente pode usar estruturas para representar moléculas. As estruturas vão nos mostrar qual átomo está ligado com qual átomo e de que maneira em uma molécula, ok? Relembrando o nosso exemplo da aula anterior, nós tínhamos a molécula de H2. Okay? Nós tínhamos dois átomos de hidrogênio, cada um com um elétron, e eles compartilhavam esse par de elétrons para formar então a ligação covalente HH. Okay? E nessa molécula, agora, cada átomo de hidrogênio está sentindo dois elétrons. Beleza? Bom, vamos passar agora para uma molécula um pouquinho mais complexa, que é o metano, CH4. Nós já conhecemos o hidrogênio, nós já sabemos que ele tem só um elétron disponível para fazer ligações, e nos resta agora saber quantos elétrons o carbono tem para fazer ligações. A gente precisa saber quantos elétrons o carbono tem na camada de valência. Okay? O que é a camada de valência? É a camada mais externa do átomo. Okay? Os átomos vão usar os elétrons das camadas mais externas para fazer ligações. Os elétrons das camadas internas, eles já estão estabilizados, eles estão inacessíveis. Ok? Então os átomos vão usar os elétrons mais externos para fazer ligações com outros átomos. Para saber quantos elétrons o carbono tem na camada de valência, a gente vai lá olhar na tabela periódica. Ok? Aqui a gente vê que o carbono está no grupo 14 e o carbono tem número atômico 6. Isso quer dizer que o carbono tem 6 prótons. No estado fundamental, um elemento vai ter o mesmo número de elétrons e de prótons. Portanto, o carbono vai ter 6 elétrons também. Okay? Mas, desses 6 elétrons, 2 estão na primeira camada e 4 estão na segunda camada, que é a camada de valência. Okay? A gente vai explorar isso um pouco melhor nas próximas aulas, mas vocês talvez lembrem lá da configuração eletrônica do carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Isso quer dizer que 2 elétrons estão na camada, estão na primeira camada e 4 elétrons estão na segunda camada. Ok? Então, sabendo disso agora, a gente pode voltar aqui e começar a desenhar as ligações que a gente acha que vamos encontrar nessa molécula. Ok? Vamos desenhar um carbono com seus 4 elétrons da camada de valência disponíveis para fazer ligações. E nós também temos 4 átomos de hidrogênio, cada um com um elétron. Ok? E podemos então imaginar aqui que cada hidrogênio está fazendo uma ligação covalente com carbono e nós temos 4 ligações CH. Ok? E eu vou representar essa estrutura deixando esses pares de elétrons aqui entre os átomos que estão compartilhando esses elétrons. Beleza? Então nós temos essa estrutura aqui e eu também posso desenhar essa estrutura representando as ligações covalentes como traços. Ok? Essas duas estruturas que eu acabei de desenhar, a gente chama de estruturas de Lewis. Ok? Elas podem ser tanto de traços ou de pontos. Ok? E elas vão nos mostrar quem está ligado com quem em uma molécula. Beleza? Bom, aqui a gente vê que cada hidrogênio está fazendo uma ligação e esse nosso carbono está fazendo 4 ligações. Como ele está fazendo 4 ligações, a gente pode dizer que esse carbono é tetravalente. Ok? É isso que significa tetravalente, 4 ligações. Bom, mas como que a gente sabe que o carbono quer fazer 4 ligações e não 3 ou 5? Bom, para isso a gente usa a nossa regra na química orgânica, que é a regra do octeto. Okay? Ela nos diz que átomos tendem a se ligar de modo a atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Okay? Como gases nobres são estáveis e não precisam se ligar com ninguém, se eu tiver outros elementos que não são estáveis, a tendência deles é fazer ligações até que eles atinjam
a configuração eletrônica de um gás nobre e, portanto, atinjam a estabilidade, ok? Bom, se eu voltar aqui nessas nossas estruturas, eu posso contar quantos elétrons cada átomo está sentindo, ok? Então, nessa minha estrutura do metano que eu desenhei, cada átomo de hidrogênio, que originalmente tinha um elétron, agora está sentindo 2 elétrons, ok? E essa nova configuração eletrônica que ele está sentindo é como se fosse a configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre, ok? Portanto, isso traz estabilidade para o hidrogênio. Já o átomo de carbono, que tinha 4 elétrons na camada de valência originalmente, agora ele está sentindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ok? E ao sentir 8 elétrons na segunda camada, é como se ele tivesse a configuração eletrônica do neônio, que é um outro gás nobre. Ok? Portanto, ele também está estável. Beleza? E essa regra é chamada de regra do octeto, porque com exceção do hélio, que apresenta 2 elétrons na camada de valência, todos os outros gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência. Portanto, os outros elementos eles vão se ligar até sentirem 8 elétrons na camada de valência. Daí o octeto. Obviamente, como toda regra em química orgânica, a regra do octeto tem várias exceções. Ok? Especialmente conforme a gente desce aqui para o terceiro, quarto período em diante. Ok? Então é muito comum a gente encontrar compostos com fósforo e enxofre, no qual fósforo e enxofre fazem um número de ligações diferente daquele que a gente esperaria pela regra do octeto. Ok? Mas nesse contexto do nosso curso de Química Orgânica, a gente está num canto da tabela periódica onde a regra do octeto é seguida na maioria das vezes. Ok? Então, elementos como carbono, nitrogênio, oxigênio, halogênios em geral e hidrogênio costumam seguir a regra do octeto na maior parte das vezes. Ok? Bom, vamos agora seguir para outros exemplos de estruturas. Nosso próximo exemplo é a amônia, NH3. Ok? Nós já conhecemos o hidrogênio e a primeira pergunta que a gente se faz é: quantos elétrons o nitrogênio tem na camada de valência? Bom, vamos voltar lá para a nossa tabela periódica. Na nossa tabela periódica, a gente vê que o nitrogênio está no grupo 15, okay? Ele tem número atômico 7. Portanto, no estado fundamental, ele tem 7 elétrons. Okay? Desses, 2 estão na primeira camada e 5 estão na segunda camada, que é a camada de valência. Okay? Outra maneira que a gente poderia ter descoberto isso é olhando aqui na tabela e vendo que o nitrogênio vem logo depois do carbono. Okay? Então, se o nitrogênio vem logo depois do carbono na tabela periódica, ele vai ter um próton a mais e um elétron a mais no estado fundamental. Ok? Nós vamos voltar aqui, sabendo agora que nosso nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Eu vou desenhar meu nitrogênio com seus 5 elétrons e eu tenho 3 átomos de hidrogênio para fazer essa molécula. Ok? Vou imaginar aqui então ligações covalentes, nitrogênio e hidrogênio, 3 delas, e chego nessas estruturas de Lewis aqui. Né? Essa estrutura aqui representada por pontos e essa estrutura aqui representando as ligações como traços. Ok? Veja, nessas estruturas aqui, cada hidrogênio está sentindo 2 elétrons, portanto, eles atingiram o seu octeto, estão estabilizados, e o nitrogênio está sentindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, então ele também está estabilizado. Ok? Vejam que o nitrogênio tinha 5 elétrons na camada de valência originalmente, mas ele só usou 3 para fazer ligações. Ok? Nós temos aqui um par que não foi usado, ok? Esse tipo de par de elétrons que não está sendo usado para ligar com ninguém é muito importante em química orgânica, ok? A gente costuma chamar eles de pares de elétrons livres ou par de elétrons não ligantes.
ok? Eu preciso desenhar eles nas estruturas de Lewis, ok? E comparem eles, por exemplo, com esses outros pares aqui que estão sendo usados em ligações, ok? A gente pode chamar eles de pares de elétrons ligantes. Isso fica muito mais fácil de ver nessa estrutura de Lewis de pontos, mas eu quero que vocês também percebam, mesmo quando a gente desenha as ligações como traços, cada traço representa um par de elétrons que está sendo compartilhado aqui entre esses dois átomos, ok? Bom, indo para o nosso próximo exemplo, a água H2O. Primeira pergunta que a gente se faz novamente: quantos elétrons o oxigênio possui na camada de valência? Bom, se a gente olhar na tabela periódica, o oxigênio está aqui, grupo 16, e número atômico 8. Ele vem logo depois do nitrogênio, então a gente já sabe que ele vai ter um elétron a mais que o nitrogênio. Se o nitrogênio tinha 5, o oxigênio terá 6 elétrons na camada de valência. Ok? Então eu vou desenhar aqui o oxigênio com 6 elétrons e vou desenhar 2 átomos de hidrogênio aqui ao redor dele. Ok? E vou imaginar 2 ligações covalentes entre oxigênio e hidrogênio, ok? E com isso eu chego nessa estrutura aqui de pontos. Ou então nessa estrutura aqui usando linhas. Ok? Nessas estruturas da água que eu desenhei, cada hidrogênio está sentindo 2 elétrons, portanto, atingiram o seu octeto, estão estabilizados. E o oxigênio, ele está sentindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então ele também está estabilizado, ok? Vejam que aqui a gente tem agora 2 pares de elétrons não ligantes nesse oxigênio, beleza? E uma coisa importante de observar também é que a estrutura de Lewis não nos fala nada sobre a geometria da molécula. A gente vai ver isso depois, mas a molécula de água ela não é linear dessa maneira. A molécula de amônia não é na forma de T. E aquela molécula do metano que a gente desenhou antes não é naquela forma de cruz. Okay? A gente vai ver depois a geometria delas. O papel da estrutura de Lewis não é mostrar geometria. O papel da estrutura de Lewis é somente mostrar quem está ligado com quem, de que maneira, e mostrar explicitamente todos os pares de elétrons não ligantes. Ok? Então a gente chega nessas estruturas aqui para essas moléculas. Seguindo para os próximos exemplos, nossa próxima molécula é o CH2O, o formaldeído, também conhecido como formol. Okay? Aqui a gente já conhece todos esses elementos, já sabemos quantos elétrons eles têm na camada de valência. Então eu já vou direto aqui desenhar o meu carbono. Eu sei que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Vou desenhar 2 hidrogênios aqui ao redor. E vou desenhar um oxigênio aqui. Okay? O oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Já vou aqui fazer 2 ligações carbono-hidrogênio. E vou fazer uma ligação carbono-oxigênio aqui. Okay? Veja, os meus 2 átomos de hidrogênio já estão satisfeitos. Cada um já está sentindo 2 elétrons. O meu carbono está sentindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E o meu oxigênio está sentindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, tanto o carbono como o oxigênio precisam de mais uma ligação para chegar no seu octeto. Okay? Como cada um precisa de mais uma ligação, o que eles vão fazer aqui é formar uma segunda ligação, compartilhar um segundo par de elétrons. Okay? E dessa maneira, todo mundo atinge seu octeto. E eu posso representar essa molécula dessa maneira aqui. Eu vou desenhar 2 pares de elétrons sendo compartilhados entre carbono e oxigênio. Ok? E se eu representar essas ligações por traços, eu vou representar essa ligação como 2 traços. Ok? Nunca esquecendo de colocar os pares não ligantes. Vocês já devem ter visto esse tipo de ligação. Como são 2 pares que estão sendo compartilhados agora, a gente diz que essa é uma ligação dupla. Vamos para o nosso próximo exemplo, que é essa da nitrila, CH3CN.
Talvez só por essa fórmula vocês já vejam que a gente tem um grupo metil, ok? Isso já nos diz como que essa parte da molécula está ligada, ok? Eu vou desenhar aqui então um carbono com 4 elétrons de valência e já vou desenhar meu grupo metil, que eu sei que ele consiste em um carbono ligado com 3 hidrogênios e ligado com o resto da molécula, com essa uma ligação que falta ele fazer, ok? E o resto da molécula eu vou desenhar aqui um outro carbono com 4 elétrons de valência e o nitrogênio com 5 elétrons de valência, ok? Eu vou fazer essa quarta ligação, esse carbono aqui está feliz agora com seu octeto. Esse carbono aqui já fez uma ligação, precisa fazer mais 3. Esse nitrogênio não fez nenhuma ligação, precisa fazer 3. Então vocês já devem imaginar onde eu vou chegar aqui, né? Eu vou fazer 3 ligações entre esse carbono e esse nitrogênio. Beleza? Eu vou desenhar dessa maneira aqui, a ligação sendo representada por pontos. E vocês podem conferir que todos os átomos atingiram o seu octeto, todos os átomos estão estabilizados nessa molécula. A gente vê que agora esse carbono e esse nitrogênio estão compartilhando 3 pares de elétrons, ok? E se eu desenhar a estrutura usando traços para representar as ligações, eu vou desenhar então esses 3 traços aqui, que vocês também já devem ter visto. A gente chama isso de ligação tripla. Bom, é interessante ver nesses exemplos aqui que a gente começa a observar padrões, né? A gente viu que o hidrogênio só faz uma ligação, né? Ele só tem um elétron e ao fazer uma ligação ele já sente 2, atinge a sua estabilidade. O carbono, que ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele costuma fazer 4 ligações para atingir seu octeto, ok? O nitrogênio, ele possui 5 elétrons de valência, ele costuma fazer 3 ligações para atingir seu octeto e acaba com um par de elétrons não ligante, ok? E o oxigênio costuma fazer 2 ligações e acaba com 2 pares não ligantes, beleza? E vejam também que esse número de ligações pode ser atingido de várias maneiras, ok? O carbono precisa fazer 4 ligações, mas elas podem ser 4 ligações simples, como no metano, ou podem ser 2 ligações simples e uma dupla, como aqui no formaldeído, ok? Ou então ele até poderia fazer uma simples e uma tripla, como no caso da cetonitrila. E da mesma maneira, o oxigênio ele pode fazer 2 ligações simples, como na água, ou uma dupla, como aqui no formaldeído. Nitrogênio também poderia fazer 3 ligações simples, como na amônia, ou uma tripla, como aqui na cetonitrila. Então quero que vocês comecem a se acostumar com esses padrões. Carbono costuma fazer 4 ligações, nitrogênio costuma fazer 3 ligações e fica com um par não ligante, oxigênio costuma fazer 2 ligações e fica com 2 pares não ligantes.